Capítulo 33 A coalizão. Ó profeta, tema Deus e não obedeças aos incrédulos, nem aos hipócritas. Fica sabendo que Deus é sapiente, prudentíssimo. E observa o que te foi inspirado por teu Senhor, porque Deus está inteirado de tudo quanto todos vós fazeis. Encomenda-te a Deus, porque basta Ele por guardião. Deus não pôs no peito do homem dois corações, tampouco fez com que vossas esposas, as quais repudiais através do usiar, fossem para vós como vossas mães, nem tampouco que vossos filhos adotivos fossem como vossos próprios filhos. Estas são vãs palavras das vossas bocas. E Deus disse a verdade, e Ele mostra a verdadeira senda. Dai-lhes os sobrenomes dos seus verdadeiros pais, isto é mais equitativo ante Deus. Contudo, se não lhes conheceis pais, sabei que eles são vossos irmãos, na religião, e vossos tutelados. Porém, se vos equivocardes, não sereis recriminados, o que conta, são as intenções de vossos corações, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Um profeta tem mais domínio sobre os fiéis do que eles mesmos, sobre si, e as esposas dele devem ser, para eles, como suas mães. E, segundo o que foi estipulado no livro de Deus, os consanguíneos têm mais direito entre si do que os fiéis e os migrantes. Contudo, fazei o que é justo aos vossos amigos, isso está escrito no livro. Recorda-te de quando instituímos o pacto com os profetas, contigo, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Jesus, filho de Maria, e obtivemos deles um solene compromisso. Para que Deus pudesse interrogar, por vosso intermédio, os verazes, acerca de sua veracidade, e destinar um doloroso castigo aos incrédulos. Ó fiéis, recordai-vos da graça de Deus para convosco. Quando um exército se abateu sobre vós, desencadeemos sobre ele um furacão e um exército invisível, de anjos, pois Deus bem via tudo quanto fazieis. Foi quando os inimigos vos atacaram de cima e de baixo, e os vossos olhos se assombraram, e os vossos corações como que vos subiam à garganta, nessa altura ainda estáveis a desconfiar de Deus, sob vários aspectos. Então os fiéis foram testados e sacudidos violentamente. Foi também, quando os hipócritas e os que abrigavam a morbidez em seus corações disseram, Deus e seu mensageiro não nos prometeram senão ilusões. Foi ainda, quando um grupo deles, dos fiéis, disse, ó povo de Iatrib, retornai à vossa cidade, porque aqui não há lugar para vós. E um grupo deles pediu licença ao profeta para retirar-se, dizendo, certamente nossas casas estão indefesas, quando realmente não estavam indefesas, mas eles pretendiam fugir. Porém se Medina houvesse sido invadida pelos seus flancos, e se eles houvessem sido incitados à intriga, tê-la-iam aceito, mesmo que não se houvessem deleitado com ela senão temporariamente. Tinham prometido a Deus que não fugiriam do inimigo. Terão que responder pela promessa feita a Deus. Diz-lhes, a fuga de nada vos servirá, porque, se escapardes à morte ou à matança, não desfrutareis da vida, senão transitoriamente. Diz-lhes, mais, quem poderia preservar-vos de Deus, se Ele quisesse infligir-vos um mal? Ou se quisesse compadecer-se de vós? Porém, não encontrarão, para si, além de Deus, protetor, nem socorredor algum. Deus conhece aqueles, dentre vós, que impedem os demais de seguirem o profeta, e dizem a seus irmãos, ficai conosco, e não vão à luta, a não ser para permanecerem por pouco tempo. São avarentos para convosco. Quando o medo se apodera deles, observa, ó Muhammad, que te olham com os olhos injetados, como quem se encontra num transe de morte, porém, quando se lhes desvanece o temor, zurzem-te com suas línguas ferinas, avarentos quanto ao feitio do bem. Estes não creem, assim, pois Deus tornará suas obras sem efeito, porque isso é fácil a Deus.
Imaginavam que os partidos não haviam sido derrotados, porém, se os partidos tivessem voltado a atacar, teriam anelado viver com os beduínos, para se informarem das vossas ações, e se tivessem estado convosco, não teriam combatido, senão aparentemente. Realmente, tendes no mensageiro de Deus um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar Deus, deparar-se com o dia do juízo final, e invocam Deus frequentemente. E quando os fiéis avistaram as facções, disseram: Eis o que nos haviam prometido Deus e o seu mensageiro, e tanto Deus como o seu mensageiro disseram a verdade. E isso não fez mais do que lhes aumentar a fé e resignação. Entre os fiéis, há homens que cumpriram o que haviam prometido, quando da sua comunhão com Deus, há os que o consumaram ao extremo, e outros que esperam, ainda, sem violarem a sua comunhão, no mínimo que seja. Deus recompensa os verazes, por sua veracidade, e castiga os hipócritas como lhe apraz, ou então os absolve, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Deus rechaçou os incrédulos que, apesar da sua fúria, não tiraram vantagem alguma. Basta Deus aos fiéis, no combate, porque Deus é potente, poderosíssimo. E Deus desalojou de suas fortalezas os adeptos do livro, que o inimigo apoiaram, e infundiu terror em seus corações. Matastes uma parte e capturastes outra. E, depois disso, vos fez herdeiros de sua cidade, de suas casas, seus bens e das terras que nunca havíeis pisado, antes, sabei que Deus é onipotente. Ó profeta, diz a tuas esposas, se ambicionardes a vida terrena e as suas ostentações, vinde. Prover-vos-ei e dar-vos-ei a liberdade, da melhor forma possível. Outro sim, se preferirdes Deus, seu mensageiro e morada eterna, certamente Deus destinará, para as benfeitoras, dentre vós, uma magnífica recompensa. Ó esposas do profeta, se alguma de vós for culpada de uma má conduta evidente, ser-lhe-á duplicado o castigo, porque isso é fácil a Deus. Por outra, aquela que se consagrar a Deus e a seus mensageiros, e praticar o bem, duplicaremos a recompensa e lhe destinaremos um generoso sustento. Ó esposas do profeta, vós não sois como as outras mulheres, se sois tementes, não sejais insinuantes na conversação, para evitardes a cobiça daquele que possui morbidez no coração, e falai o que é justo. E permanecei tranquilas em vossos lares, e não façais exibições, como as da época da idolatria, observai a oração, pagai o zakat, obedecei a Deus e ao seu mensageiro, porque Deus só deseja afastar de vós a abominação, ó membros da casa, bem como purificar-vos integralmente. E lembrai-vos do que é recitado em vosso lar, dos versículos de Deus e da sabedoria, porque Deus é onisciente, sutilíssimo. Quanto aos muçulmanos e às muçulmanas, aos fiéis e às fiéis, aos consagrados e às consagradas, aos verazes e às verazes, aos perseverantes e às perseverantes, aos humildes e às humildes, aos caritativos e às caritativas, aos jejuadores e às jejuadoras, aos recatados e às recatadas, aos que se recordam muito de Deus e às que se recordam de Ele, saibam que Deus lhes tem destinado a indulgência e uma magnífica recompensa. Não é dado ao fiel, nem à fiel, agir conforme seu arbítrio, quando Deus e seu mensageiro é que decidem o assunto. Sabei que quem desobedecer a Deus e ao seu mensageiro desviar-se-á evidentemente. Recorda-te de quando disseste aquele que Deus agraciou, e tu favoreceste, permanece com tua esposa e tema Deus, ocultando em teu coração o que Deus ia revelar, temais, acaso, mais as pessoas, sabendo que Deus é mais digno de que o temas. Porém, quando Zaid resolveu dissolver o seu casamento com a necessária formalidade, permitimos que tu a desposasses, a fim de que os fiéis não tivessem inconvenientes em contrair matrimónio com as esposas de seus filhos adotivos, sempre que estes decidissem separar-se com a necessária formalidade, e fica sabendo que o mandamento de Deus deve ser cumprido.
Não será recriminado o profeta por cumprir o que Deus lhe prescreveu, porque é a lei de Deus, com respeito aos que o precederam. Os desígnios de Deus são de ordem irrevogável. É a lei daqueles que transmitem as mensagens de Deus e o temem, e a ninguém temem, senão a Deus, e basta Deus para que lhe rendam contas. Em verdade, Muhammad não é o pai de nenhum de vossos homens, mas sim o mensageiro de Deus e o prostremos dos profetas. Sabei que Deus é onisciente. Ó fiéis, mencionai frequentemente Deus. E glorificai-o, de manhã e à tarde. Ele é quem vos abençoa, assim como fazem seus anjos, para tirar-vos das trevas e levar-vos para a luz. Sabei que Ele é misericordioso para com os fiéis. Sua saudação, no dia em que comparecerem ante Ele, será paz. E está-lhes destinada uma generosa recompensa. Ó profeta, em verdade, enviamos-te como testemunha, alvissareiro e admoestador. E, como convocador dos humanos, a Deus, com sua anuência, e como uma lâmpada luminosa. E anuncia aos fiéis, que obteram de Deus infinita graça. E não obedeças aos incrédulos, nem aos hipócritas, e não faças caso de suas injúrias, encomenda-te a Deus, porque Deus te basta por guardião. Ó fiéis, se vos casardes com as fiéis e as repudiardes, antes de haver-de-las tocado, não lhes exigias o cumprimento do término estabelecido, dai-lhes um presente, outro sim, e libertai-as decorosamente. Ó profeta, em verdade, tornamos lícitas, para ti as esposas que tenhas dotado, assim como as que a tua mão direita possui cativas, que Deus tenha feito cair em tuas mãos, as filhas de teus tios e tias paternas, as filhas de teus tios e tias maternas, que migraram contigo, bem como toda a mulher fiel que se dedicar ao profeta, por gosto, e uma vez que o profeta queira desposá-la, este é um privilégio exclusivo teu, vedado aos demais fiéis. Bem sabemos o que lhes impusemos, aos demais, em relação às suas esposas e às que suas mãos direita possuem, a fim de que não haja inconveniente algum para ti. E Deus é indulgente, misericordioso. Podes abandonar, dentre elas, as que desejares e tomar as que te agradarem, e se desejares tomar de novo a qualquer delas que tiveres abandonado, não terás culpa alguma. Esse proceder será sensato para que se refresquem seus olhos, não se aflijam e se satisfaçam com o que tiveres concedido a todas, pois Deus sabe o que encerram os vossos corações, e Deus é acento agudo tolerante, sapientíssimo. Além dessas não te será permitido casares com outras, nem trocá-las por outras mulheres, ainda que suas belezas te encantarem, com a exceção das que a tua mão direita possua. E Deus é observador de tudo. Ó fiéis, não entreis na casas do profeta, salvo se tiverdes sido convidados a uma refeição, mas não para aguardardes a sua preparação. Porém, se fordes convidados, entrai, e quando tiverdes sido servidos, retirai-vos sem fazer colóquio familiar, porque isso molestaria o profeta e este se envergonharia de vós, porém, Deus não se envergonha da verdade. E isso será mais puro para os vossos corações e para os delas. Não vos é dado molestar o mensageiro de Deus nem jamais desposar as suas esposas, depois dele, porque isso seria grave ante Deus. Quer manifesteis algo, quer o oculteis, sabei que Deus é conhecedor de todas as coisas. As esposas do profeta não serão recriminadas, se aparecerem a descoberto, perante seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus sobrinhos, perante suas mulheres crentes ou as que suas mãos direita possuam, servas. E temei a Deus, porque Ele é testemunha de tudo. Em verdade, Deus e seus anjos abençoam o profeta. Ó fiéis, abençoai-o e saudai-o reverentemente. Em verdade, aqueles que molestam Deus e seu mensageiro, Deus os amaldiçoará, neste mundo e no outro, e tem-lhes preparado um afrontoso castigo.
E aqueles que molestarem os fiéis e as fiéis imerecidamente, serão culpados de uma falsa imputação e de um delito flagrante. Ó profeta, dize a tuas esposas, tuas filhas e às mulheres dos fiéis que quando saírem, se cubram com as suas mantas, isso é mais conveniente, para que distingam-das demais e não sejam molestadas, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Se os hipócritas e os que abrigam a morbidez em seus corações, e os intrigantes, em Medina, não se contiverem, ordenar-te-emos combatê-los, então, não ficarão nela, como teus vizinhos, senão por pouco tempo. Serão malditos, onde quer que se encontrarem, deverão ser aprisionados e cruelmente mortos. Tal foi a lei de Deus, para com aqueles que viveram anteriormente. Nunca acharás mudanças na lei de Deus. As pessoas te interrogarão sobre a hora do juízo. Dize-lhes, seu conhecimento somente está com Deus. E quem te enterará, se a hora estiver próxima. Em verdade, Deus amaldiçoou os incrédulos e lhes preparou o tártaro, onde permanecerá eternamente, não encontrarão protetor ou socorredor. No dia em que seus rostos forem virados para o fogo, dirão, oxalá tivéssemos obedecido a Deus e ao mensageiro. E dirão, mas, ó Senhor nosso, em verdade, obedecíamos aos nossos chefes, os quais nos desviaram da verdadeira senda. Ó Senhor nosso, redobra-lhes o castigo e amaldiçoa-os reiteradamente. Ó fiéis, não sejais como aqueles que injuriaram Moisés, e sabei que Deus o isentou do que diziam, porque era nobre aos olhos de Deus. Ó fiéis, temei a Deus e falai apropriadamente. Ele emendará as vossas ações e vos absolverá dos vossos pecados, e quem obedecer a Deus e ao seu mensageiro terá logrado um magnífico benefício. Por certo que apresentamos a custódia aos céus, à terra e às montanhas, que se negaram e temerão recebê-la, porém, o homem se encarregou disso, mas provou ser injusto e incipiente. Deus castigará os hipócritas e as hipócritas, os idólatras e as idólatras, e perdoará os fiéis e as fiéis, porque Deus é acento agudo indulgente, misericordiosíssimo.